Olá, você entrou no canal Encarando o Sobrenatural, aqui quem vos fala é o Davi. Meus irmãos, aqui no Brasil, com os aumentos consecutivos, essa bagunça econômica que é no nosso país, muitos de nós já nos pegamos dizendo, olha, com esse novo imposto que criaram aí, daqui uns dias eles vão cobrar até mesmo pelo ar que a gente respira, né? E é claro que nós falamos isso pelo absurdo que seria, né? O governo querer cobrar pelo ar que a gente respira. Imagina isso, né? Só que, meus irmãos, isso não é tão impossível. Inclusive, essa é a dica de hoje, que veio do nosso querido irmão Lucas França, né? Fica mais uma vez um abraço a esse irmão de fé e batalha. E você vai entender, a gente já vai ver essa dica, mas primeiro você precisa entender que alguns dos impostos que a gente paga hoje como uma coisa mais normal do mundo, se fosse falado para os mais antigos, para os nossos avós, né? Na época que isso não existia, eles achariam o fim do mundo, eles achariam um absurdo uma coisa dessa. Talvez eles estivessem até na rua protestando por conta disso, né? Mas muitos de nós já nascemos, né, acostumados com essas arbitrariedades que estão aí e a gente não reclama. Eu vou dar um exemplo simples, o imposto que a gente paga sobre os carros, o IPVA. Ele foi um imposto criado temporariamente. O governo, com a desculpa que estava precisando, que ia investir em estradas, ia dar uma remapeada, deixar tudo a coisa mais linda, vocês pagam aí esse ano e depois a gente acaba com isso. Porque é um imposto absurdo. Como é que você paga para ter o que é seu? Como é que o governo não te oferece nada, né? Em troca, basta ver as situações das estradas e você vai pagar para andar no que é seu. Como assim? Como é que existe uma coisa desse tipo? Então é absurdo. Mas foi criado, as pessoas aceitaram porque a desculpa é que ia pagar só por um tempo. Hoje, veja só como é. Carros e mais motos sendo apreendidas por falta de pagamento de IPVA. É isso que acontece, sendo que, inclusive, a própria legislação, né, a nossa Constituição não permite isso, né? O seu bem, ele é inviolável, ele é seu. O governo poderia te cobrar de todas as formas legais, né? Bloquear contas, protestar teu CPF, um monte de coisa que ele poderia fazer, mas não impedir a sua ida e vinda com o seu veículo. Mas ele faz assim e ponto final, né? Não satisfeito, as próprias prefeituras contratam o quê? Agentes de trânsito só para fazerem isso. E aí você se pergunta, mas como é que chega a esse ponto? Chega nesse ponto por causa das narrativas que são criadas. É aí que entra a matéria. Veja uma dessas narrativas sendo criadas para um novo imposto que pode vir aí, que seja do ar mesmo. Olha só, essa matéria da CNN, para que ninguém diga que é uma conspiração. É um fato aqui, olha só. Respirar menos oxigênio pode prolongar a vida, sugere estudo. Pesquisadores dos Estados Unidos, então já deram uma carteirada aqui, né? É do principal país do mundo, dos Estados Unidos. Eles investigam se a baixa circulação de oxigênio nos tecidos pode ter impactos benéficos sobre o envelhecimento de mamíferos. E aí coloca uma pessoa. Você vê um rapaz aí, né? Como se fosse respirando bem devagar, né? Para não gastar muito ar. Veja só, o novo estudo sugere que respirar menos oxigênio pode prolongar a vida, pelo menos no caso de camundongos utilizados no experimento científico. Então, vamos lá. Se é sobre camundongos, deveria ter um ratão aqui, né? Um gabiru, mas não, tem um ser humano, porque a ideia é chegar no ser humano. Você, como eles já disseram, a própria Rede Podre já disse isso, né? Que nós estávamos ferrando a camada de ozônio porque peidamos demais, muita flatulência. E eles estavam indo lá, né? O gás indo lá para cima e ferrando tudo, ferrando o planeta. E como é que você ia fazer para peidar, para bufar menos? Não tem como, a não ser que você não existisse. É aí que você começa a entender qual é a intenção, né? A hipoxia, quadro associado à baixa circulação de oxigênio nos tecidos, pode retardar o início do envelhecimento em células cultivadas, além de prolongar a vida útil de leveduras, nematóides e moscas das frutas. Nas pesquisas realizadas pelo Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos, especialistas investigam se a hipóxia contínua pode ter impactos benéficos sobre o envelhecimento de mamíferos. A hipótese é de que a quantidade mais baixa de oxigênio reduzirá danos às células, além de contribuir para estimular a reciclagem de componentes celulares danificados, o que tornaria mais lento o processo de envelhecimento. E aqui eles continuam, se vocês quiserem ler essa porcaria de matéria que sinceramente não vale nem a pena, né? Mas é aquela coisa, né? Eles dizem que isso pode acontecer porque o envelhecimento é a principal causa de falecimento, porque a partir do momento que o nosso organismo vai ficando mais velho, isso que todo mundo sabe, né? Fica mais propício a ter um câncer e outras doenças, um monte de coisa aqui que eles vão falando, que a gente já sabe, né? É aquela coisa que não vem agregar em nada. O que você tem que entender aqui é que uma narrativa já foi
colocada, né? Já foi trazida para cá. Se você somar isso com outras notícias que inclusive a gente vem trazendo aqui para vocês, né? Novas tecnologias que estão chegando, o Elon Musk agora, o nosso vídeo tá aí no ar, teve baixíssima audiência, né? Esse tipo de conteúdo ele tem uma redução maior no alcance, muito maior, então poucas pessoas viram e eu recomendo que você assista. O Elon Musk, né? Aquela ideia, aquele sonho que ele tinha de implantar chip na cabeça de pessoas agora está autorizado. Ele já vai começar de fato os testes em humanos, vai selecionar as pessoas, provavelmente ele já tem uma lista, né, dessas pessoas que querem se submeter a isso. Porque a ideia, e você precisa ver vários vídeos nossos sobre esse assunto, você vai ver que o chip dele vai poder até ler pensamentos, certo? O pensamento não de outras pessoas, mas dele próprio. Aqueles pensamentos ali vão estar sendo lidos e vão estar sendo passados para o computador. Por que alguém quer fazer isso? Bom, isso é tema para outro vídeo. Agora o fato é que a pessoa que está se submetendo a isso, ela vai ter algumas capacidades que eu e você não tem, né? É o que eles chamam de evolução humana. A própria inteligência artificial, ela fez uma simulação da evolução humana, né? E no final termina uma grande máquina. Uma máquina que você nem consegue entender ela. É uma mistura biológica com cabos, com fios. É uma coisa bem bizarra. Eu já mostrei isso aqui também nos nossos vídeos. É por isso, família, que eu digo que é importante você acompanhar o conteúdo. Porque às vezes a pessoa assiste um aqui, outra ali, e ela acaba não entendendo, né? Pessoal, eu também sou culpado, eu tenho que criar uma playlist, família, mas é tanto conteúdo, eu tô fazendo 2 vídeos por dia, fica ruim, mas eu vou tentar separar isso numa playlist, né? Os temas, por exemplo, com tecnologia, ciência, para que fique mais fácil vocês acompanharem esse tipo de conteúdo, porque de fato, meus irmãos, é muita coisa mesmo que tá vindo aí. Então, quando você vê uma matéria dizendo que isso pode futuramente, né, você respirar menos, ao mesmo tempo que falam que, olha, é muita gente na Terra, é o superaquecimento, a natureza não está aguentando, essa coisa toda, né, que eles falam o tempo todo, você tem essa tecnologia sendo lançada, né, que vai melhorar o ser humano, e você tem uma matéria começando a dizer que respirar menos seria melhor. Como é que você vai respirar menos? Você, né, já respira sem nem perceber. A maioria de nós vai fazendo aqui os nossos afazeres e a gente nem lembra que respira. Os pulmões estão trabalhando aí de forma automática. Como é que você vai respirar menos? Aí é que tá, né? Você vai fazer algum treinamento com um monge, como a gente vê em filmes, para controlar a respiração? Não. Você não vai fazer isso. Agora, se houvesse uma tecnologia para você implementar no seu corpo e as coisas serem mais fáceis para você, porque é assim que vai acontecer. Você imagine um chip desse que melhorasse a função, né? Um chip desse do Musk quando estiver pronto, além de te fornecer internet, acesso a tuas contas bancárias, informações pessoais, tudo seu, ainda desse essas funções, porque a ideia é essa, melhorar o corpo humano, né? Tivesse uma forma aí de poupar a tua energia, os teus órgãos e etc, né? Imagina essa tecnologia mais pra frente. E ela regulando o que eles chamam de respiração ideal, né? Então, o que é que essa pessoa iria ganhar? A pessoa que estivesse usando essas coisas, ela teria uma vaga de emprego melhor, ela pagaria menos impostos, teria mais desconto, porque ela seria aquele ser humano politicamente correto, ou seja, sustentável, né? A palavra de ordem. Lembra quando a gente começou a falar disso, há uns 5 anos atrás começou esse termo, né? Olha, desenvolvimento sustentável. Eu digo, olha, família, a partir daí, né, dessa organização que é mundial ter falado, essa palavra vai virar lei. Daqui pra frente, em todas as matérias, a gente vai começar a ouvir ela. E de fato é. Sempre que envolve nesses grandes planos para a humanidade, é exatamente isso. Você escuta sempre, olha, isso aí é bom porque é sustentável. Nessa matéria da CNN mesmo, eles, para dar uma de bonzinho aqui, eles falam, né, das coisas que seriam bom, que é fazer exercício todo dia, evitar alimentos processados, de conservados e etc. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe, né, que eles próprios estão apoiando aí a substituição das coisas que são naturais. Que tudo seja de fato desenvolvido em laboratório. É carne sintética, é legumes, tudo que você tem aí, até ovo os caras estão fazendo, né? Um alimento que é de baixo custo. Ah, mas não, você está usando a galinha ali, isso aí não é correto, não é moralmente correto, né? Não é sustentável, porque querendo ou não, a galinha é um ser vivo, ela peida também, né? Ela come, ela defeca, então tudo isso, na visão deles, está ferrando o planeta. Então esse tipo de coisa, né, quando se ignora as fábricas deles, o meio de negócio deles, isso aí não dá problema nenhum. Toneladas de lixo sendo derramadas em rios, no oceano, isso aí não tem problema, né? Tem problema
a nossa existência, a existência dos animais. Então, são coisas, meus irmãos, que vem chegando aí, e como eu disse aqui a vocês agora no canal Encarando o Sobrenatural, você acaba se tornando uma testemunha para o que vem pela frente. Literalmente, meus irmãos, vocês estão vendo o começo do fim, como é que as coisas estão sendo criadas, por que estão sendo criadas, as narrativas que vieram antes. Então preste atenção, né? Uma pesquisa, você viu Massachusetts nos Estados Unidos, não é qualquer lugar, né? É um país de primeiro mundo, são pesquisadores renomados dizendo, olha, respirar menos, a gente sabe que a falta de respiração ela causa um monte de problemas nas nossas células, elas literalmente morrem, mas aí vem esse tipo de pesquisa e passa, né, essa ideia. Com o tempo isso vai sendo repetido, vai sendo prolongado, e como eu falei, chegando todas essas tecnologias, esses tais avanços, eu não duvido nada que uma hora o imposto sobre o ar realmente chegue, meus irmãos, realmente chegue. Então parece um exagero agora, é só esperar, meus irmãos, nada melhor do que esperar, né? Você é como diz o ditado, a gente não pede por esperar. Pois é. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, deixa aí a tua opinião, o que é que você acha dessa pesquisa, onde você acha que eles querem chegar com isso, por que alguém patrocina esse tipo de coisa? Deixa aí nos comentários, a gente volta com 2 vídeos, um às 7h30 da manhã e outro às 17h45. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui!